12. A instituição da primeira Páscoa. Então, nós vamos ler aqui, irmãos, quando foi celebrada a primeira Páscoa. Tá certo? Vamos lá. Capítulo 12, versículo 1. E falou o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito, dizendo: Este mesmo mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas, se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho perto de sua casa, conforme ao número das almas, conforme ao que comer de cada um, ao comer de cada um. Fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. E o guardareis até ao 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão do sangue e pô-lo-ão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargosas a comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, senão assado ao fogo, a cabeça com os pés e com a fressura. E nada dele deixareis até amanhã, mas o que dele ficar até amanhã, queimareis no fogo. Amém? Somente até aqui, meus amados. Pode tomar assento, queridos. Glória a Deus. Hoje é um dia que a gente comemorou a Páscoa, né? Bem diferente daquilo que está aqui, né? Porque a verdadeira Páscoa, que foi instituída por Deus, isso há muitos anos atrás, né, irmãos? Foi lá no Egito, ainda quando Israel estava no Egito. Então foi instituída a primeira Páscoa. Quem observou qual eram os ingredientes usados na Páscoa? Quem prestou atenção na leitura? Bom, o ingrediente principal era o cordeiro, né? E além do cordeiro, haviam ervas amargosas, verduras que têm teor amargo, né? Nós temos algumas aqui no nosso país que os irmãos conhecem bem. E além dessas ervas amargosas, o acompanhamento do pão. Só que o pão era pão sem fermento, né? Não podia ser usado fermento no pão. Isso depois ficou na Escritura até os dias de hoje, quando Israel, eles festejam a Páscoa, é o cordeiro, é as ervas amargosas, é o pão sem fermento. Aliás, para quem não sabe, a duração da Páscoa é de 7 dias. Aqui foi uma coisa rápida, porque eles estavam de saída do Egito. Mas a duração da Páscoa é de 7 dias. Então, nestes 7 dias, irmãos, era proibido qualquer tipo de fermento dentro da casa do israelita. Tipo hoje, se eles for celebrar a Páscoa conforme a Escritura, nem um copinho de iogurte pode ter, porque o iogurte também é fermentado. Então, tudo que tinha fermento era excluído da casa, né? Não podia bebida fermentada, alimento fermentado, nada com fermento. A gente sabe que na Bíblia o fermento ele tem uma tipologia. O fermento é o tipo do pecado. O fermento representa o pecado. Então, durante a celebração da Páscoa, a ausência total de fermento na casa dos israelitas. E essa primeira Páscoa, irmãos, foi muito importante para Israel, porque eles estavam no Egito há 430 anos, escravos. Só que não foram 430 anos de escravidão. Os primeiros anos de Israel no Egito, irmão, foram anos bons. O faraó do Egito era amigo de José. José era filho de Jacó. Foi através de José que Jacó, com a família, veio para o Egito.
Eles receberam as melhores terras do Egito para viver, meus irmãos. A família de José no Egito, ela foi muito bem recebida, porque José era tido como um grande herói no Egito. Você já deve ter ouvido falar, irmãos, que no Egito não havia governador, mas foi criado um cargo de governador para que José ocupasse. Então José era uma figura respeitada, querida no Egito. Através de José, da interpretação dos sonhos que ele deu a Faraó, o Egito foi livre de uma fome muito grande que assolou a terra durante 7 anos. Todas as nações empobreceram, todas as nações passaram fome. O único lugar da terra que havia trigo era o Egito. As pessoas vinham de todas as partes do mundo buscar alimento no Egito. E por que isso? Porque Faraó teve o sonho, José, pelo Espírito de Deus, interpretou o sonho, dizendo que o Egito deveria se preparar, porque haveria 7 anos de fartura e prosperidade, mas depois haveria 7 anos de muita fome, de muita dificuldade. Então, graças à interpretação de José, o Egito se preparou. Então, quando Jacó veio para o Egito, José era governador, né? Então, José recebeu o pai, recebeu os irmãos, eles foram colocados, irmãos, nas melhores propriedades, né? Eram respeitados e queridos no Egito. Mas é assim, irmão, o tempo foi passando. E o propósito de Deus não era que Israel vivesse no Egito para sempre. O propósito de Deus era que Israel saísse do Egito. Mas tu sabe, irmão, que quando você está muito abençoado, a primeira coisa que a gente pensa é que a gente está bem com Deus. Tá? Quando você está desempregado, enfermo, cheio de problema, você fica meio na dúvida. Meu Deus, onde eu errei? O que está acontecendo? Vou orar, fala comigo, Deus, me dá uma palavra. Mas quando você está muito abençoado, né, que você está prosperando em tudo, você pensa que está bem, que está tudo certo, que está agradando a Deus. Foi o que aconteceu com Israel. Estava no Egito, tinham riquezas, propriedades maravilhosas. Você acha que alguém queria sair do Egito? Ninguém. Saíram do Egito para quê? Havia uma Canaã que esperava por eles, mas uma Canaã que precisava ser conquistada, uma Canaã que precisava lutar para ter ela. Tu acha que uma pessoa numa sã consciência, numa sobriedade da sua consciência, ela vai sair de um lugar que ela está segura, que ela tem futuro promissor para a família, para ir para uma terra que ela não conhece direito, para enfrentar coisas novas? Jamais. Mas Deus tinha promessa com eles, era em Canaã. Só que eles estavam apegados ao Egito pela prosperidade que eles tinham. E aí o tempo foi passando. E aí o faraó que conhecia José e Jacó e a família morreu, levantaram outros faraós. Anos passaram, que chegou a 400 anos. Israel tinha mais de 2 milhões de israelitas no Egito. Era gente que não acabava mais. E aí o que acontece? O faraó diz, olha, se houver uma guerra e esse povo aí ficar contra nós, nós estamos perdidos. Vamos ter que frear o crescimento desse povo. Foi aí que começou o quê? Trabalhos forçados. Trabalhos de horas e horas exaustivas. E o pior, sem remuneração, trabalho escravo. Mas mesmo tendo trabalho escravo, horas exaustivas de trabalho, Israel continuava crescendo. Aí veio outro decreto do faraó, vamos ter que atacar na raiz. Vamos eliminar todo menino do sexo masculino. Toda criança que for menino que nascer, deve morrer, deve ser jogado no rio Nilo, as meninas poupadas. E aí começou a perseguição contra as crianças. Quando Moisés nasceu, havia um decreto de morte para todo menino. Moisés nasceu já debaixo da condenação dos homens. Mas Moisés nasceu também debaixo da promessa de Deus, irmãos.
E maior do que a condenação dos homens é os decretos e as promessas que Deus tem para nós aqui nessa noite. Então não importa quem está contra você ou por que estão contra você, o que importa é que Deus tem promessa com a vida dos irmãos. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. Eu não quero alongar. Moisés nasce, Arão é o pai, Joquebede é a mãe. Eles escondem a criança para que ela não fosse morta. Mas 3 meses depois a criança estava já crescidinha, já chorava forte. E Joquebede temeu pela vida do filho e planejou alguma coisa para salvar a criança. Os irmãos lembram, fez uma arca de junco, betumou por dentro, betumou por fora, né, para evitar infiltração de água. E teve uma ideia brilhante. Até eu, quando prego essa palavra, eu gosto de mencionar muito isso, porque quem já assistiu algum filme aí que a televisão mostra, que o cinema mostra, geralmente a arca aparece deslizando no rio. Isso é mentira. Eu já vi muito pregador, irmãos, pregador bom, que se equivoca e diz que a arca foi lançada no rio. É mentira. Nunca que Joquebede faria isso com o filho. O que é que Joquebede fez? Joquebede fez a arca, passou betume, impermeabilizou a arca, colocou a criança lá dentro, e a arca foi levada lá na beira do rio. Você pode ler em Êxodo capítulo 2. Na beira do rio havia uma plantação de juncos, que é uma planta aquática. Eles abriram um espaço no meio dos juncos e prenderam a arca no meio do junco. Aquela arca nunca flutuou na água, literalmente solta, livre. Aquela arca, ela ficou presa nos juncos na margem do rio. E por que ela ficou presa nos juncos ali na margem do rio? Porque ali era local de banho. A princesa, ela vinha se banhar, ela vinha ali com as donzelas tomar banho naquela parte do rio. E a mãe de Moisés, estrategicamente, ela deixou a arca ali, para que quando a princesa viesse, eles vissem a arca e, curiosamente, abrissem para ver o que tinha dentro. E daí iriam encontrar um menino, e como ele era um menino bonito, possivelmente seria adotado. Essa era a intenção de Joquebede. E como Deus é bom, meus irmãos. Isso me lembra quando Jesus olhou para a mulher cananeia, que estava com a filha endemoniada, e ele disse: tem misericórdia, porque a minha filha está miseravelmente endemoniada em casa. Jesus disse: vai, e como tu deseja, seja feito. Amém? Deus, ele faz muito isso. A Bíblia diz que Deus realiza o desejo do coração dos seus servos. Nós temos um Deus que ele realiza o desejo dos nossos sonhos. Agora, é claro que tudo dentro da vontade de Deus. Não vá ter aí propósito e desejo e vontades que são contrárias a Deus, que Deus não faz. Mas a Joquebede pensou: vou deixar a arquinha ali na beira do rio, no meio dos juncos, a princesa vai tomar banho, vão encontrar a arca, vão abrir, o menino está dentro e pronto. Vão levar a criança para o palácio, ele vai ficar vivinho. E ela, para confirmar tudo isso, ela ainda deixou a Miriam de longe. Porque a Joquebede, ela teve Arão, que era o filho mais velho. Aliás, ela teve Miriam, que era a filha mais velha. Teve Arão, que era o filho do meio. E Moisés, que era o caçula. Então, a Miriam era uma menina já. Daí ela disse para Miriam: filha, você fica lá de longe, observando o que acontece com o teu irmão. E quando você vê que encontraram a arca, se aproxima. E dito e feito, ela ficou lá. De repente, a princesa vem, as donzelas vêm, encontram a arca, abrem a arca, dentro o menino Moisés chorando. Aliás, o nome Moisés significa o quê? Tirado das águas. Porque ele foi encontrado no rio, ali junto com os juncos. E aí, quando abriram a arca, o menino chorava, a princesa ficou encantada com a beleza do menino. Quem lembra que a Bíblia diz que o menino era bonito? Né? Então, Miriam encostou perto e disse: escuta, a senhora não quer que eu busque uma ama para cuidar dele para a senhora? Falou: vai então. Porque a criança precisava ter alguém para cuidar, para amamentar. Onde é que ela foi buscar alguém para cuidar? Na própria casa. Você acha que crente é bobo, irmão? Bobo só quem não lê a Bíblia.
Porque quem lê a Bíblia, quem ora, dificilmente o capeta passa rasteira, viu, meus irmãos? Amém? Ela disse, quer que eu chame alguém das hebreias para cuidar do bebê? Ela falou, quero. Ela foi na casa dela, mamãe, já pegaram a arca, o Moisés, o menino já está com a princesa, e ela quer uma pessoa para cuidar da criança. Veio quem? Veio Joquebede, chegou lá, e a princesa disse, está aqui, leva, cria ele, quando ele crescer me devolve. Moisés voltou para casa, não precisava mais ser mantido escondido, agora tinha a proteção de Faraó. Deus estava usando os próprios inimigos para proteger aquele que era o escolhido de Deus, irmãos. Não se admire se começar a aparecer ajuda de onde você não espera. Não fique admirado se quem você achava que ia te fazer mal, destruir, começar a te ajudar, porque quem tem promessa, Deus guarda, usando às vezes até os próprios inimigos, irmãos. Quem crê assim, diga glória a Deus. Moisés cresceu, foi levado ao palácio, e aí nós temos a informação em Hebreus capítulo 11, que sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Pensa, irmão, ele seria príncipe e seria sucessor ao trono de Faraó. Mas Moisés seria apenas alguém na história do Egito. A decisão que Moisés tomou, e o escritor de Hebreus diz que ele escolheu ser maltratado com o povo de Deus, de que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Ou seja, Moisés teve um prejuízo a curto prazo, mas a longo prazo ele teve uma herança tremenda nos céus, irmãos. Olha, crente imediatista, aquele crente que acha que tem que ser tudo já. Aliás, as igrejas hoje estimulam muito isso. Tem um salmo na Bíblia, irmãos, que eu já vi muito pastor usar esse salmo para pedir dinheiro. É o Salmo 68, verso 4. Lá diz assim, o nosso Deus se chama já. Aí a pessoa pega um envelope e diz, olha pessoal, vocês vão fazer um propósito, o nosso Deus se chama já. Aí distribui o envelope para a igreja, e o milagre vai acontecer já, põe a tua oferta e tal, invocam. Irmão, o nome de Deus é já, mas Deus tem o tempo dele. E quem compreende, diga amém, Jesus. O tempo é de Deus. Então, Moisés, irmãos, ele rejeitou a escolha de ser chamado filho da filha de Faraó, e teve que ir embora do Egito, porque depois ele mata um egípcio, ele vai para Midian, no deserto, conhece Zípora, casa. Se passaram 80 anos, até que Deus deu a visão da sarça queimando. Quem lembra que a sarça queimava, mas não se consumia? E eu vou explicar uma coisa para quem não sabe, a maioria sabe. O milagre não é a sarça pegar fogo. Irmão, no deserto, muitas árvores, a maioria delas são ramos, arbustos, espinheiros, elas queimam sozinhas. Não precisa ninguém tocar fogo, porque é muito calor, muita seca, então a própria árvore com atrito, ela entra em combustão. Então uma sarça pegar fogo no deserto era comum. Muitas vezes Moisés viu sarças queimando. Então o milagre não é a sarça pegar fogo, o milagre é que a sarça queimava, mas não consumia, meus irmãos. O fogo ardia e chama de fogo para lá, chama de fogo para cá, e a sarça intacta no meio do fogo. Foi isso que chamou a atenção de Moisés. Foi aí que Deus falou com Moisés. Mandou tirar a sandália do pé, disse que enviaria ele ao Egito para libertar Israel. Moisés argumentou, dizendo que não era capacitado, que a boca era pesada, que não tinha condição, e o que ele ia dizer, e que se perguntasse quem mandou, ele ia dizer quem é que mandou, e disse o faraó não vai acreditar em mim. Deus foi respondendo todos os questionamentos de Moisés. Porque, irmão, não é pecado você, de repente, você olha para você, você diz, eu não tenho condição. Irmão, mais vale você se achar incapaz do que você for um exaltado. Porque a Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo, mas para quem é humilde, Deus dá graça. Então é muito melhor você se achar incapaz
você se achar, digamos, sem condições de fazer tal coisa, do que você se autodenominar e achar que é alguma coisa, e no fim a gente não é nada, meus irmãos. Né? E pode ver, tudo que Moisés disse que ele não era, Deus não disse ao contrário. Moisés disse, a minha boca é pesada. Deus não disse assim, não, que nada, tua boca é uma bênção. Que nada, rapaz, você tem uma oratória fantástica. Tudo que Moisés disse dele era verdade. Deus não tentou provar o contrário. Quando Gideão disse que era o menor, Deus não disse que é nada, menor, porque você não se conhece, há uma capacidade, você é gigante, há um gigante. O anjo não discordou de Gideão em nenhum momento. Igualmente Moisés se viu de forma negativa, ele fez um relatório do que ele pensava de si para Deus, e Deus não contrariou Moisés, porque Deus sabia que tudo que Moisés falou era verdade. Que ele não tinha condição, que ele não tinha condição de se expressar, que a boca dele era pesada, Deus sabia disso. Mas, irmãos, quando Deus escolhe, não é porque a gente é capacitado. Ou você que foi escolhido por Deus, para de viajar. Ah, não, Deus me escolheu porque Deus me conhece. Cuidado, nada disso, irmão. Deus nos escolhe pela sua bondade, meus irmãos. Quem sabe que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza? Um dia Paulo estava nesse dilema, ó Senhor, tira o espinho da carne, porque se o Senhor tirar o espinho, aí sim que eu vou pregar, aí sim que eu vou abrir novas igrejas, aí sim que eu vou ganhar alma, tira o espinho. Aí Jesus não respondeu, ele orou uma, orou duas, orou três. Na terceira vez que ele ora, Jesus diz, Paulo, minha graça te basta, rapaz. O meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Veja que na 1 de Coríntios, capítulo 1, versículo 26 a seguir, a Bíblia diz que Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes, irmãos. Deus escolheu aqueles que não são para confundir os que são, para que ninguém se glorie perante Ele, mas aquele que se gloriar, glorie-se no Senhor. Oh, levante essa mão, glorifica o nome do Senhor aqui nessa noite. Tem gente muito melhor do que nós, gente muito mais inteligente do que nós, gente que pode muito mais do que nós, mas Deus, pela sua misericórdia, nos escolheu, meus irmãos. Então o mérito, a honra e a glória não é nossa, mas é de Deus. Amém? Então Moisés vai ao Egito, leva Arão com ele. O Senhor liberta Israel, só que antes da libertação foi estabelecida a Páscoa. O ingrediente principal dessa festa era o cordeiro. O cordeiro aqui não é novidade para ninguém, o cordeiro aqui é símbolo de Jesus. Cordeiro macho, ou um cabrito de 1 ano, não poderia ter mácula, nenhum defeito, e ele ficava preso um período de dias, sendo examinado para ver se havia nele algum defeito que reprovasse ele para ser oferecido como sacrifício. Tinha que ser perfeito. Bendito é o nome do Senhor. E Deus disse a Moisés, vocês vão pegar esse cabrito, esse cordeiro, vão tirar o sangue aqui, no caso ele foi imolado, o sangue seria passado na verga e nas ombreiras da porta. Na primeira Páscoa, o sangue não foi jogado fora, o sangue foi colocado numa bacia e o sangue foi passado nas ombreiras e na verga da porta. Por que o sangue foi passado na porta? Porque à meia-noite o anjo da morte ia passar no Egito. Era a 10ª praga. Deus já havia enviado 9 pragas. A 10ª praga era a morte de todos os primogênitos do Egito. O único primogênito que não morreria seriam aqueles que estivessem atrás de uma porta banhada pelo sangue do Cordeiro, que representa Jesus, que é símbolo de Cristo, meus irmãos. Os israelitas imolaram os cordeiros conforme o número de pessoas da casa, comeram o cordeiro assado no fogo, não poderia ser quebrado nenhum osso. A Bíblia fala no capítulo 13 de Êxodo, eu
não li, mas a Bíblia diz que os ossos deveriam ser preservados. Era comido com ervas amargosas, com pães asmos. As pessoas deveriam estar cingidas com as suas vestes, cajado na mão e preparado para sair do Egito. Assim foi a primeira Páscoa. E o sangue passado na verga. Comeram, festejaram a primeira Páscoa, meia-noite. O anjo da morte começou a passar pelo Egito, irmãos. E a casa que não tinha marca do sangue, o anjo entrava. E lá dentro o primogênito morria. A Bíblia diz que em todas as casas do Egito havia morte. A Bíblia nos diz que em todas as casas do Egito havia pranto, aflição, desespero, choro contínuo. Mas a Bíblia diz que na casa dos israelitas havia vida e proteção de Deus, meus irmãos. Oricalabachandacandarabachai. Só quem crê no poder do sangue de Jesus Cristo de Nazaré, levante a sua mão e glorifica o nome do Senhor aqui nessa noite. Deus tem promessa com a sua igreja. Deus tem livramento para a sua igreja. Deus tem vitória para a sua igreja. Deus tem livramento para o seu povo. Quem crê, levante a mão e diga amém, Jesus. Nenhuma casa dos filhos de Israel havia morte, porque estavam protegidos pelo sangue do Cordeiro. Essa foi a celebração da primeira Páscoa, que foi colocado nos estatutos, na palavra, e deveria ser observada por todo o tempo pelos filhos de Israel, que a cada ano comemoram a Páscoa. Vou lhes dizer uma coisa, na verdade, eu crente, na verdade eu não comemoro a Páscoa. Primeiro porque nunca estive no Egito, não sou israelita. E a Páscoa, no sentido da palavra, quem é que comeu Páscoa hoje? Cordeiro, pães asmos, ervas amargosas? Nenhum de nós. Mas pastor, nós estamos crendo que hoje é um domingo de Páscoa. Nós falamos que é domingo de Páscoa porque nós falamos segundo o calendário. Mas a nossa Páscoa está na 1 de Coríntios, capítulo 5, versículo de número 7. A Bíblia diz que Cristo é a nossa Páscoa. Aleluia! E essa alegria hoje entre os cristãos, irmãos, né? É porque hoje, nesse domingo que o calendário, né, designa o dia de Páscoa, foi nesse domingo de Páscoa que o nosso Salvador ressuscitou, meus irmãos. Eles mataram ele na sexta-feira. Eles injetaram ao Senhor, irmãos, um sofrimento indescritível. Açoites, coroa de espinho, pancadas, bofetadas, cuspidas. Lhe deram uma cruz pesada para carregar. Levaram ele ao Calvário e o prenderam, fixando o seu corpo naquela cruz. Jesus Cristo, após a hora nona, 3 horas da tarde, Jesus expira. O corpo de Jesus é retirado da cruz por um homem chamado José de Arimateia, auxiliado por Nicodemos. O corpo de Jesus é sepultado na sepultura de José de Arimateia, é colocada pedra. José de Arimateia vai para casa. Sábado de manhã chega no cemitério uma guarnição de soldados para guardar a sepultura, para que os discípulos não viessem roubar o corpo de Jesus e pregar que havia sido ressuscitado. E aqueles soldados ficam ali no cemitério desde sábado de manhã até o domingo, mas para a glória de Deus, no domingo de madrugada, mesmo o cemitério estando cheio de soldados, apareceu ali o anjo do Senhor. Houve um terremoto naquele cemitério, a pedra foi removida e ele ressuscitou, vencendo a morte, meus irmãos. Ele venceu a morte por mim e por você. Quem se alegra porque Jesus venceu a morte, diga glória a Deus. Então a nossa Páscoa, ela é Cristo. Amém, meus irmãos? 1 de Coríntios, capítulo 5, e o versículo de número 7, diz assim: alimpai-vos, pois, do fermento velho,
para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Então, muita gente combate a forma como os cristãos comemoram a Páscoa. Eu vi até uma postagem hoje, até eu salvei aqui a postagem. Eu salvei, eu já conhecia essa postagem, mas salvei porque eu achei interessante. A pessoa que postou isso aqui no Facebook, irmão, ela postou isso aqui, e o interessante, irmão, que na mesma postagem que ela postou isso, ela postou bebendo cerveja. Né? Então, olha o que ela postou. Não foi chocolate, foi sangue. Não foi ovo, foi cruz. Não foi doce, foi doloroso. Não foi coelho, foi Jesus. Eu quase que escrevi também, não foi pinga. Né? O cara postar isso aqui, postar ao mesmo tempo beber pinga. Irmão, quem é que está falando que a Páscoa é chocolate? Irmão, quem é que está falando que coelho coloca ovo? Irmão, tem pessoas, irmão, sabe? Não tem aquelas pessoas que são do contra. Porque você pode ver, tem pessoas, irmão, que ele é do contra. Só pelo fato de ter, deve dar alguma adrenalina ser do contra. Deve ser isso, né? Então, veja, algum pastor ou padre falou que coelho põe ovo? Teus professores na escola ensinaram que coelho põe ovos? O ovo é apenas um símbolo. E a nossa Páscoa, ela não tem nada a ver com a Páscoa dos judeus. Hoje a Páscoa para o judeu é comida com cordeiro, ervas, pães asmos e outras coisas que eles usam. Nós comemoramos esse domingo de Páscoa, mas a nossa alegria não é a saída do Egito, porque nossa descendência nunca esteve no Egito. Nós comemoramos esse domingo de Páscoa porque foi num domingo desse que a sepultura ficou vazia. Aleluia! Ori calaba xanda candaraba shai, levanta a mão, glorifica. Você que é batizado com o Espírito Santo, se alegra, permita que o Espírito Santo fale na sua boca. Você que foi salvo por Jesus, glorifica o nome do Senhor. Então foi num domingo de Páscoa como esse que o Senhor ressuscitou, irmãos. Deixou a sepultura vazia. E eu gosto muito de 1 de Coríntios 15, que nos diz assim, deixa eu ver se eu acho aqui, irmãos, ó. 1 de Coríntios 15, versículo de número 16, ó. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. De que me adianta crer num Cristo que não ressuscitou? Isso é velho, antigo que eu vou falar. Se você vai na sepultura de Maomé, os restos mortais de Maomé estão lá. Se você vai na sepultura de Buda, os restos mortais de Buda estão encontrados ali. Se você for na sepultura de Allan Kardec, que acreditava em reencarnação, os restos mortais de Allan Kardec estão lá. Todos os líderes fundadores de religião morreram e não ressuscitaram. O único líder que fundou uma religião e que a sepultura está vazia é Jesus, irmãos. Você pode ir a Jerusalém, você pode ir na sepultura onde ele foi sepultado, você pode procurar vestígios de Jesus e não encontrará mais, porque ele ressuscitou, ele está vivo. Quem crê que ele está vivo, levanta a mão, glorifica o nome do Senhor. Então, se ele não ressuscitou, a nossa fé é vã, e ainda permanecemos nos nossos pecados. 1 de Coríntios 15, versículo 17. Se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. 1 Coríntios 15, 18. E os que dormiram em Cristo estão perdidos. E como eles tentaram impedir a notícia da ressurreição de Cristo. Eu não quero alongar por causa do horário, mas quem lembra que os soldados foram subornados para mentir?
Mateus capítulo 20, versículo 11, né? Mateus capítulo 28, versículo 11. A mentira dos judeus. Após a aparição do anjo, o terremoto, a pedra removida, a ressurreição de Cristo, os soldados recobraram as suas forças, correram para Jerusalém e foram lá no sacerdote. Sacerdote, nós estávamos lá no cemitério, apareceu um anjo, a terra tremeu, a pedra foi removida, o homem saiu vivo lá de dentro da sepultura. O que os sacerdotes fizeram? Não fale isso para ninguém. E está aqui no capítulo 28, versículo de número 12. E congregados eles com os anciãos e tomando conselho entre si, deram muito dinheiro aos soldados. Bom, nós estamos falando aqui de grana. Nós não estamos falando aqui de meia dúzia de real, meia dúzia de dólar, ou de euro, ou de qualquer outra moeda. Estamos falando aqui de muito dinheiro. Irmãos, foi dado a esses soldados uma quantia enorme de dinheiro para que espalhassem a notícia. Dormindo nós, vieram os discípulos e roubaram. E eles começaram a espalhar essa notícia. Nós dormimos e eles furtaram o corpo, mentindo porque foram subornados. E o sacerdote disse, se o presidente escutar isso e querer justiçar, nós vamos interceder por vocês, não vamos deixar fazer nada. E aí divulgaram esse dito que eles dormiram e Jesus havia tido o corpo roubado. Mas, irmão, daqui a pouco Jesus aparece para as Marias, daqui a pouco Jesus aparece para os 11, daqui a pouco Jesus aparece para para dois indo a caminho de Emaús, daqui a pouco Jesus está lá no Monte da Galileia, mais de 500 pessoas vendo o Cristo ressuscitado, irmão. A Bíblia diz que mais de 500 pessoas viram Jesus ressuscitado. E quando Jesus subiu ao céu, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, Jesus subiu ao céu diante de uma multidão, irmão, que estava no Monte da Galileia. Ele foi falando e foi subindo, e subiu tanto que foi coberto pelas nuvens. E todo mundo ficou olhando admirado. Nisso apareceu 2 anjos por detrás e disse, varões galileus, por que é que vocês estão olhando para o céu dessa maneira? Esse mesmo Jesus que dentre vós foi tirado, ele voltará da mesma maneira como vocês viram ele subir. Ele voltará, quem crê que ele voltará? Quantos acreditam na volta do Senhor Jesus? Levante a mão e diga glória a Deus. Quantos estão esperando a volta dele? Oh, levante a mão e glorifica o nome do Senhor aqui nessa noite. Meus queridos irmãos, os patriarcas falaram que ele vem. Os apóstolos falaram que ele vem. Os profetas falaram que ele vem. Os anjos disseram que ele vem. No Novo Testamento existe 318 referências dizendo, ele voltará. Alacanda rabacheia. Ele vai voltar mesmo que você não acredite. Ele vai voltar mesmo que você não esteja preparado. Ele voltará em uma hora que nós não pensamos, meus irmãos. Ele vai voltar, louvado seja o nome do Senhor. Te prepara, né? Ah, pastor, não acredito. Isso não vai impedir Jesus de voltar. Ah, eu não estou preparado. As virgens loucas também não estavam preparadas. Quando o noivo veio, o azeite tinha acabado. Aí elas disseram, opa, espera nós ir buscar. Foram buscar o azeite, mas quando voltaram, a porta estava fechada. Irmão, talvez você não vai ter outra oportunidade. Talvez a oportunidade que você está tendo seja a última. E você não está crendo, não está abrindo o teu coração. Você vem ao culto e vai ao culto, e vem ao culto e vai do culto, e assim é a tua vida, e você não abre o teu coração para Jesus. O que você está esperando para aceitar Jesus? Abra teu coração nesta noite. Ele virá em uma hora em que nós não pensemos. Vai ser assim uma hora que a gente nem imagina. Lembra da arca do Noé? Irmãos, Jesus falou, olha, a minha volta vai ser igual aos dias do Noé. Noé acabou a arca, os animais entraram,
né, que é uma coisa tremenda. Noé com a família entrou, Deus fechou a porta da arca. E como é que estava o povo? Ó, olha a cabeleira do Zezé. Estava assim. Como é que estava o povo? Mengo. Abre teus olhos, meu filho. Quando começou a cair a chuva e as águas começaram a crescer, alguém desconfiou. Olha, eu acho que esse velho estava certo. Acho que tudo que esse homem falou é verdade. Vão para a arca, vão, mulher, pega os filhos, pega as crianças, vão para a arca. E foram. Só que quando chegaram lá, a arca estava com a porta fechada. Irmão, é assim, a porta que Deus abre, ninguém fecha. Mas a porta que Deus fecha, também ninguém abre. Aleluia! Irmãos, imagine o desespero diante da porta fechada daquela arca. Crianças e velhos desesperados gritando, a água subindo, pessoas se afogando. Mas agora Noé não podia fazer mais nada. Por quê? Ele fez quando Deus permitiu que fizesse. Agora a obra estava consumada. É igual a igreja está pregando, a igreja está trabalhando, a igreja está evangelizando, os pastores estão falando, mas vai chegar um dia que esta porta vai se fechar. E as pessoas que não estiverem preparadas ficarão do lado de fora. E os irmãos sabem que vai vir o anticristo. Eu não vou alongar por causa do horário, apesar que amanhã é feriado, mas alguns ainda trabalham. O anticristo vindo, irmão, vai ser feio o negócio. Vai ser feio. Diz a Bíblia que ele vai implantar adoração à imagem da besta. 3 coisas acontecerá com quem ficar. Receberá a marca, o número ou o nome da besta. E essas pessoas, se não se submeterem a receber a marca, o número ou o nome da besta, elas não podem comprar e não podem vender. Quem é que trabalha em empresa? Quem é que bate ponto com o digital, com a digital? Alguém pode bater o teu ponto no teu lugar? Tem a tua digital lá, só vocês podem. E assim vai ser no arrebatamento. Jesus leva a igreja, o anticristo estabelece o seu império, e ele diz, olha, a partir de agora, quem quiser comprar, quem quiser trabalhar, quem quiser fazer qualquer relacionamento comercial, tem que estar com a marca, o número ou o nome da besta. Vai fazer uma entrevista de emprego, tem que estar marcado. Vou abrir uma conta aqui para receber meu salário, tem que ter a marca. Hoje, eu trabalho numa empresa, irmão, que paga depositado em conta bancária. Quem trabalha e recebe em conta bancária? Eu tenho uma continha aqui no Itaú. A empresa tem o Banco do Brasil. Ou eu abro uma conta no Banco do Brasil, né, e faço a faço a migração ali para receber no Itaú, ou não recebo. Não quero abrir a conta, então não trabalha. A coisa é séria, irmão. Tem gente que está brincando. Irmão, a tua salvação é uma coisa muito séria. Irmão, a porta da graça está se fechando, irmãos. Nós estamos indo para o fim de todas as coisas. E tem crente, irmão, que ele está mais parado que água de poço. Não ora, não jejua, não lê Bíblia, não evangeliza, não trabalha, nem no culto quase vem. Meu amigo, se nós estamos com dificuldade para vir num culto, ontem eu fui pregar numa igreja nossa. E, sabe, pastor nunca deve falar tudo que vem na cabeça, esse negócio é muito sincero, não é bom, né? Mas, rapaz, uma igreja tem 2 cultos, pelo amor de Deus, uma igreja tem 2 cultos. Não é de crente faltar no culto. 2 cultos na semana, irmão. Quem está me entendendo, diga amém, Jesus. A igreja tem 2 cultos, um na quinta, um no sábado. Aí você chega sábado à noite para pregar, o fulano está no shopping, o Beltrano está não sei aonde. Rapaz, é esse povo que quer ir para o céu? Ou se esse tipo de gente ir para o céu, então eu não conhecia a Bíblia. Meu querido, as pessoas estão achando que fazem favor para pastor, porque nós criamos um hábito besta, né? Quero agradecer a presença dos irmãos e a gente agradece, mas entenda, querido, que tu não faz favor para pastor, para igreja nenhuma quando você vem no culto.
Quando você vem no culto, você está ajudando a si mesmo. Porque é no culto que nós somos alimentados, é no culto que Deus fala conosco, é no culto que nós somos, ensinados com a palavra de Deus. Amém? Eu vou encerrar dizendo assim, meu querido, alguém aqui foi alfabetizado em casa? E você tem um curso, e você foi alfabetizado em casa? Quem frequentou a escola? Irmão, só quem gostava de ir para a escola, levante a mão. E agora, quem não gostava? Mas quem entende que se a gente não fosse, nós seríamos hoje analfabetos. Dava a hora, a mãe acorda, vai para a escola, levantava com frio, levantava com chuva, vestia a roupa, ia para a escola, e estudou um ano todo, outro ano, ninguém gostava. Mas graças aos professores, hoje nós somos o quê? Alfabetizados, somos pessoas que têm uma profissão. Imagine, irmão, se quem sabe ler e escrever tem um cursinho, está difícil a vida, imagine para quem é analfabeto. Então, a escola nos preparou para a vida secular. E a gente teve que sentar no banquinho da escola, fazer prova, provar que sabia. Aí eu quero entrar no céu, mas não quero frequentar a igreja, não quero aprender a palavra. Irmão, tem gente que se você dizer, vamos ler ali, tipo o livro do profeta Joel, não acha Joel na Bíblia. Ele acha qualquer coisa no Facebook, é igual aquelas crianças, né? A mãe diz, pega uma toalha, ele não acha a toalha. Pega a escova, não acha. Aí a mãe põe o almoço, aí tem uma pelezinha de cebola, ele põe o olho, tem uma cebola aqui, ó. Não acha a toalha e não acha nada que a mãe manda, mas aquela pelezinha de cebola ele enxerga e tira, não come. E assim são muitos, meus irmãos. Nós estamos precisando melhorar a nossa vida com Deus. Desperta, querido. Jesus está voltando, meus irmãos. Amém? Eu não vou encerrar por aqui. Bate as palmas para Jesus. A escola nos preparou para a vida secular. E a igreja nos prepara para a eternidade, meus irmãos. Quem sabe que tem escolas melhores e tem escolas que são piores. Qual é melhor, uma escola pública ou uma privada? Quem tem certeza que é a privada? Vocês não têm certeza? Tem escola pública boa, mas as privadas geralmente são melhores. Qualquer um de nós, se a gente pudesse colocar um filho numa privada, numa escola privada, a gente colocava. Para o cara aprender bem mesmo, ser alguém na vida. Só que a nossa condição financeira, eu, pelo menos, meus filhos sempre foram de escola pública. Agradeço a Deus pela escola pública, né? É igual o pessoal fala muito do SUS. Eu estou com mais de 60 anos, todos os meus filhos nasceram no SUS, todos os tratamentos da minha família foram feitos no SUS, então eu não estou aqui para jogar pedra no SUS. Tem falhas? Tem, mas socorre tanta gente, né? É igual aquela pessoa que passa no vale da sombra da morte, quando ele volta, ele olha para o médicozinho do SUS e diz, obrigado, doutor. Aí não quer xingar o médico, agradece o médico, né? Então, se eu tivesse dinheiro, eu colocaria numa escola privada. Não tive, foi na escola pública, mas a escola privada é melhor. Assim também tem igrejas que são melhores. Igreja que prega mais a palavra, que ensina mais. Tem igreja, irmão, que às vezes só barulho.